A seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito bom dia a você, família, professor e professora que acompanha a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, querido aluno e querida aluna do primeiro ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública, e hoje vamos para mais uma de nossas aulas. A aula de hoje é de matemática, mas você que lembra de mim de alguma outra aula já sabe, começamos sempre pela organização. Então, já pega aí, separa o seu material, um caderno, um lápis, uma borracha, e já deixa junto a você para que você possa fazer aí, junto ao adulto, seu irmão, mãe, vô, os registros e anotações. Pode fazer sozinho e também pode pedir sempre a ajuda do seu familiar. E já sabe, em determinados momentos, você pode tirar uma foto da tela da TV, um print e sempre interagir e participar aqui conosco. E para iniciarmos aí esta aula, eu convido vocês a conhecerem o que é que nós vamos abordar hoje, o que vamos explorar, qual é a habilidade que vai estar em jogo nesta aula de matemática. Vamos lá? Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por estimativa e ou por correspondência, para indicar aquelas coisas que você já conhece. Tem mais? Tem menos? Ou tem a mesma quantidade? E para você já perceber qual é o tema da nossa aula de hoje, eu vou te convidar a explorar um pouquinho esta próxima tela que vai trazer algumas imagens para ver se você antecipa do que se trata a aula de matemática de hoje. E enquanto você explora a tela que vai estar aqui, eu vou chamar o oráculo para trazer uns objetos aqui para o nosso estúdio. Vamos lá, oráculo? Olha, vocês estão ouvindo aí? O oráculo está vindo. Ah, será que é hoje que o oráculo aparece? Olha, ele já estava prontinho, mas adivinhem só. Eu tenho certeza que você está bem curioso, não é? Bem curiosa também. Então agora, prestem atenção aqui ao que vamos explorar. Você com certeza observou que naquela tela tinham brinquedos, é isso mesmo. Então hoje a nossa aula de matemática vai envolver aí alguns brinquedos, essa contagem, a comparação, que é algo que você sempre faz aí nas suas avaliações, no próprio material do EMAI. Então, olhem só. A minha primeira proposta para vocês é aqui, olha, vai dar um foco nesses brinquedos e eu vou fazer a pergunta. Será que, de observar, você consegue saber aonde tem mais? Será que tem uma quantidade maior destes brinquedos aqui ou destes brinquedos aqui? Aqui é bem importante você perceber que não está em jogo o tamanho dos objetos, porque às vezes a gente olha para uma coisa maior e já pensa que tem mais. É importante justamente comparar, e essa ideia de estimar, visualmente, a gente já pode pensar, bom, eu acho que tem mais dos maiores, eu acho que tem mais dos menores, mas como é que a gente pode fazer? Que estratégia a gente pode utilizar? Então, fiquem aí atentos, olha só como é que a gente vai fazer. Vamos pegar um de cada para a gente ir comparando e verificando o que a gente vai ter em maior ou menor quantidade. Então, por exemplo, olha, pegamos aqui um de cada, novamente, mais um de cada, novamente, um de cada, mais um, mais um, mais um e mais um. Reparem, qual desses objetos nós tínhamos em maior quantidade? Será que eram os brinquedos
maiores, bem grandões, ou os brinquedos menores? Você em casa com certeza já percebeu que nós tínhamos maior quantidade desses aqui, dos pequenos, que era justamente para ver se você observava bem direitinho que neste caso não importava o tamanho das peças, e sim a quantidade. Nesse momento eu nem precisaria contar, mas eu posso fazer. Então vamos rapidinho contar. Olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos dois, certo? Só que deste menor, nós já sabemos que temos uma maior quantidade. Então, eu mantenho o 7 e eu continuo a minha contagem. 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que isso significa? Que ambos têm 7, só que este menor tem, olha só, 6 a mais. Então, já é uma forma também de você ir compreendendo essas comparações e pensando no que tem mais, no que tem menos, quantos a mais ou quantos a menos, que nesse caso é uma diferença de 6. Então, tem 6 a mais dos menores ou 6 a menos dos maiores. E agora, para convidá-los a explorar o que vem na próxima tela, e eu quero todo mundo atento, eu vou novamente chamar o oráculo para retirar esses brinquedos aqui. Então, fiquem de olho agora nessa tela, que novamente vem uma pergunta. Em qual conjunto há mais jogos? E aí, qual desses conjuntos tem mais jogos? Será que é neste primeiro? Será que é neste segundo conjunto? Aonde temos mais jogos? Uma coisa bem importante de pensarmos aqui é justamente o fato, assim como eu chamei a atenção na hora dos brinquedos, que você pode refazer aí na sua casa, com os brinquedos que você tiver disponível ou outros objetos, é observarmos atentamente a forma como está disposta cada uma desses dois jogos aqui, como foi disposto os dois jogos, eles podem confundir. Então, o que é que eu faço? Eu vou comparando, olha, um aqui, mais um neste primeiro, mais um no segundo, mais um no terceiro, mais um aqui. Tirei mais um, comparei mais um, e novamente mais um. E agora, vou para a próxima linha. Mais um brinquedo no primeiro conjunto, um jogo no segundo. Um jogo no primeiro, mais um jogo no segundo. Um jogo no primeiro, mais um no segundo. Olha só, mais um aqui, um no primeiro conjunto, um do segundo. E reparem, eu tenho aqui a mesma quantidade. E por que eu trouxe isso? Para justamente você também observar que eu posso ter as mesmas quantidades, só que organizadas de formas diferentes. E isso não significa que tem mais ou que tem menos. Por isso é importante você ir comparando, sempre olhando para o que tem em um conjunto e o que tem no outro conjunto. Então, vamos à próxima proposta. Olhem só. Esta é uma tarefa que sempre tem no seu material, aí no Ler e Escrever e também nas avaliações. Você com certeza vai recordar de alguma tarefa e alguma proposta da sua professora lá na escola. Como é que eu faço isso? Vamos olhar qual é a nossa pergunta. Há mais bonecas ou bonecos? Bem aqui, ó. Quantos a mais? Quantos a menos? Olha só, será que eu preciso fazer duas coisas para responder a essa pergunta? Quem prestou bastante atenção quando estávamos ali com os brinquedos no início, vai perceber que eu encontrando uma coisa, eu já encontro a outra, porque é a mesma quantidade. O que vai mudar é um a mais ou
o outro conjunto a menos. Então, uma boa estratégia de repente, nós fazermos aqui é agruparmos de quantos? Quantos você quiser. Você pode fazer agrupamentos de 5, agrupamentos de 10, porque percebam, nesse caso, não pede para você indicar a quantidade, e sim quem tem mais, aonde tem mais. Aqui, nas bonecas ou nos bonecos. Então, vamos fazer o agrupamento e depois nós fazemos a contagem. Vamos lá? Eu vou agrupar aqui, por exemplo, de 5 em 5, olha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou até trocar de cor para os próximos 5. Então, ó, dos meninos também, dos bonequinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pode sempre voltar e conferir. Aí na sua casa você também pode mudar de lápis de cor se isso for te ajudar a fazer os agrupamentos. Então, agrupando, olha, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos meninos, bonequinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou agrupar desse lado, ó. O importante é marcar e justamente reagrupar aí dentro dos seus conjuntos. Agora, das meninas. Troquei de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bonequinhas. Agora, nos meninos. Bonequinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, você com certeza está percebendo aí em casa que qual é que vai ter aí a maior quantidade, não é mesmo? Porque com esse agrupamento ficou muito fácil de observar essa diferença de quantidade. Então, vamos continuar agora olhando. Eu só tenho mais 3 bonequinhos, então eu agrupo aqui, ó, estas minhas 3 com a equivalência desses meus 3, que é a mesma quantidade nos dois conjuntos. E reparem, já dá para a gente responder. Tem mais bonecas ou bonecos? Você acertou e com certeza já está aí dizendo, são bonecas. Sim, e agora vem a pergunta, quantos a mais? Ou quantos a menos? E nesse caso, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 bonecas a mais. E para responder esta outra pergunta, quantos a menos? Nesse caso, são os bonecos e a quantidade é a mesma. Se nós temos 10 bonecas a mais, significa que teremos 10 bonecos a menos. E agora, se eu quiser indicar a quantidade, eu posso calcular da seguinte forma. Eu não fiz os agrupamentos de 5 em 5 dentro dos conjuntos? Você aí deve brincar bastante de contar de 2 em 2, 3 em 3, de 5 em 5. É uma contagem, por exemplo, que aparece no relógio, nos minutos. Então, já vá se habituando aí com ela, que a gente conta 5, 10, 15, 20. Então, nós temos aqui, ó, 5, 10, 15, 16, 17, 18. Temos 18 bonecos. E bonecas? Vale lembrar que se nós agrupamos de forma equivalente dos dois lados, elas também têm os 18, só que elas vão ter 10 a mais. O que isso significa? Que eu vou alterar a minha dezena, mais um grupinho de 10. Então, eu tenho lá os 18, e aí eu posso fazer a contagem. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nós temos aqui 28 bonequinhas, 10 a mais. Vamos para a próxima? Ah, olha essa proposta. Gabi quer brincar com a princesa africana
que tem em maior quantidade. Qual ela escolherá? Reparem que nesse caso eu não estou pedindo novamente a contagem, apenas para verificar o que tem mais e o que tem menos. Então, uma boa estratégia quando as coisas estão organizadas desta forma é eu olhar, bom, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou do meu outro lado e também risco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, eu já estou em 12 bonequinhas. 6 aqui e 6 aqui. Agora eu preciso riscar 6 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora? Mais 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu já tinha 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 no total. E agora eu preciso riscar neste meu primeiro conjunto, nessas princesas de turbante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem, com qual princesa ela vai brincar? Ela vai brincar com as princesas de turbante. Por quê? Porque tem a maior quantidade, que neste caso são, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonequinhas a mais. Então, vamos para o próximo. Olha só, eu trouxe bem propositadamente, de propósito, porque eu queria convidar você a fazer uma outra forma, uma outra estratégia para efetuar essa comparação entre os conjuntos. Então vejam a proposta. Para brincar de casinha com as amigas, Francine desenhou muitos fogões e pias. O que tem mais? Quanto a mais? Então olha só, nesse caso, a forma como está elaborado, e isso também é uma habilidade para você desenvolver desde o primeiro ano. Olhar e ver, bom, eu posso ir de um em cada conjunto, mas eu também posso, olha nesse caso, de 2 em 2. Então, à medida que eu pego 2 deste primeiro conjunto, eu também pego 2 desse segundo. E vou fazendo a minha comparação entre as quantidades. Olha, 2 aqui, 2 aqui. 2 fogões, 2 pias. 2 fogões, 2 pias. Mais 2 fogõezinhos, mais 2 pias. Fogões, pias. Fogões, pias. Fogões, pias. Fogões e pias. Eu acabei de encontrar a minha resposta. Quantos tem a mais? Olha só. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 fogões a mais. Ou, no caso, 4 pias a menos. E lembrando que nesse caso eu não precisava quantificar, mas eu até poderia contar. Vamos brincar de contar de 2 em 2 rapidinho para ver se você encontra aí o resultado? Então vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Porque eu fui contando de 2 em 2. E eu cheguei a 20 pias. Olha só que importante. A partir do 20, os dois já não tinham sido comparados, esses conjuntos, os dois conjuntos? Pois então, basta eu acrescentar 4 aqui. Eu vou ter 24 no total. Próxima proposta. Ah, essa daí vocês vão adorar. O Marcelo, ele ama os seus brinquedos, assim como você, aluno e aluna do primeiro ano. Ele fez desenhos dos dois preferidos. Qual e quantos ele precisa desenhar a mais para manter a igualdade entre os dois, a equivalência, a mesma quantidade? Então, esse daqui, vamos fazer diferente? Vamos já fazer a contagem? Olha, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer um agrupamento nesse daqui, ó, de 10. Então, tudo que eu fizer em um conjunto, eu preciso fazer no outro. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, já dá para perceber o que tem mais. Então, vou lá. Olha só, eu posso ir direto agora para o videogame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer um agrupamento de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já consegui perceber o que tem mais. O que tem mais, pessoal? Dinossauros. Quantos a mais? 4. Dinossauros a mais. O que isso significa? Que vai precisar, para que tenha as duas a mesma equivalência, a mesma quantidade, desenhar aqui mais 4 videogames. Ok? Então, agora, eu trouxe aqui um desafio para a gente pensar, que também é uma coisa que fica sempre no seu caderno de tabelas, não é? Eu trouxe todos os brinquedos, alguns, tem um só brinquedo que não cabia, pessoal, para trazer na tela cheia. Mas reparem, eu organizei aqui em forma de tabela. Então, eu tenho os meus brinquedos na minha primeira coluna, aqui. E eu tenho as quantidades, o número de brinquedos nessa minha segunda coluna, aqui. Então, eu posso ir olhando cada um dos brinquedos, e eu trouxe para vocês, inclusive, cada fotinho dos brinquedos com o nome na frente, para ficar mais rápido de vocês localizarem. E a pergunta é, quais brinquedos têm a mesma quantidade? Então, eu preciso olhar agora o quê? As quantidades dessa minha tabela que chamava alguns dos brinquedos trazidos para a aula. Então, reparem, eu vou olhar para essa minha segunda coluna e vou encontrar a mesma quantidade. Vocês conseguem, com certeza, observar que eu tenho, olha só, o 18 e o 18. Então, eu vou olhar aqui no meu descritor, que é qual é o brinquedo, eu tenho boneco e princesa de flor. Vou até marcar com outra cor. Então, esses dois são os brinquedos que eu tenho na mesma quantidade. Então, boneco e aquela princesa africana que eu coloquei como flor. Ok? Nesta segunda, olha só, a ideia é só ver o que tem mais e quantos a mais. Então, aqui está perguntando sobre dinossauros e a princesa de turbante. Eu vou pegar o meu dinossauro e eu encontro o 21. E a minha princesa de turbante, o 25. Quanto a mais? Olha uma forma de fazer. Eu vou andando até o 25, 21, 22, 23, 24, 25. Eu andei 4, portanto, eu tenho quanto a mais? Eu tenho 4 princesas a mais do que dinossauros. Nossa aula já chegou ao fim, então eu espero que você tenha aproveitado e fica aí a dica para você fazer outras coisas e propostas, entrando sempre e revendo essa aula quantas vezes quiser. Um beijão e até a próxima! O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, bom dia! Voltamos com a professora aqui do lado e a professora Ana Paula para começar uma semana com muito carinho. Abençoada, né, professora? Graças Que a seja Deus. uma semana que faça bem para a gente. Eu sei que descansou, estava gostoso, aproveitou um pouquinho. Intervalo, né? Semana de Deu intervalo. aquele intervalo com outros momentos, né? E que bom que vocês tiveram. Mas agora a gente volta, até porque a gente estava com saudade, né? Muita. A gente fica com saudade. Pensa que não? A gente fala de acordar cedo, mas a gente tem um carinho tão grande. Então, aquele bom dia para vocês, professores, vocês, crianças, um ótimo dia, responsáveis. E aqui comigo a professora Vivi junto. Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Descansaram, aproveitaram para recarregar aquela energia. Bom dia, professores. Acredito que a gente, né? Professor não descansa, tem sempre uma coisinha para fazer, né? Bom dia, você responsável que está aí acompanhando os nossos pequenos. Bom dia, professora Ana Paula e boa aula. Bom dia para nós. O professor nunca descansa mesmo, Não, né? o professor Até não porque descansa. nós estávamos pensando neles e os professores provavelmente também nos seus pequenos. Mas vamos começar nossa aula, né? Vamos descobrir o que nos espera hoje. Olha só, a gente mudou um pouquinho o layout até para ajudar quando vocês, enquanto eu vou falando um pouquinho o que a gente vai ter de aula, o professor já pode acompanhar o quê? A habilidade e objeto de conhecimento, tá bom? Então, o que a gente vai ter hoje? Vai ter uma aula sobre compreensão de leitura, que é objeto de conhecimento, e ao mesmo tempo a habilidade é ler e compreender, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida da comunidade escolar, entre outros textos do campo da vida pública, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional, o estilo, a finalidade, né? E aí já tem também para as nossas crianças o quê, ó? Opa, deixa eu pegar. Voltando. Agora sim, caneta. Ó, material para as nossas crianças, os estudantes. Quem tiver o material do ler, bacana. Quem não tiver, como sempre a gente tem tudo aqui dentro da aula da gente, o que vocês precisam para estudar conosco. Então, não se preocupa. Mas pode deixar um pouquinho naquela tela para mim, por favor, no slide? Que agora eu deixei o nome da aula aqui, ó, para as crianças interagirem enquanto os professores aproveitam a habilidade. Então, qual que é a nossa aula, ó? Para que serve a lista de regras? Olha lá a nossa personagem já perguntando, né? Para que serve? Então, quer dizer que hoje a gente vai falar de lista de regras? Será que é isso? Será que a gente só vai falar de uma lista ou a gente vai entender mais alguma coisa nessa lista? Isso tudo a gente vai explorar hoje com calma. Esse conteúdo tem no material do Ler nessa aula, tem uma referência, mas, de qualquer forma, sempre a gente se organiza como? Acompanha a nossa aula, o momento de interação, o momento de explicação. Para quê? Para que vocês não percam o sentido da que a gente está construindo com vocês, não se preocupem com o material, tá bom? É só para citar e vocês não ficarem sem saber aonde está quando a gente usa essa referência, tá bom? Então vamos lá, acho que agora vamos começar a entrar na nossa rotina. Já estão ansiosos, estão pedindo pelo alfabeto. Não é? Eu também acho, já né? está ansiosa. Cadê o alfabeto? Que é o nosso alfabeto tem uma letrinha desafiadora. Eu sempre acho esse nome desafiador. Vamos descobrir? Vamos lá. Vamos lá? Vamos pela ordem alfabética hoje? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, hein? Ixi, eles já estão Marcelo atentos. Gomes já colocou, Laura Ferreira também, Ana Clara, todos já colocaram, professora Ana Paula. Eles já estão acostumados, Estão né? falando que a letra que está ausente no nosso alfabeto é a letra U. Olha lá, eu já coloquei lá em cima, olha lá, letra U. Eu vou até trocar essa cor da caneta que eu achei que tá tão... Vamos pôr o azul. Ah, e agora a gente tem que pensar Nos ajudantes. nos ajudantes e esse nome precisa aparecer com a primeira letra como? Vamos ver, hein? Né? Vamos ver.
Marcos Julian, tá falando Willivan. Nossa, que diferente. Willivan. Willivan. Ulisses, Urban. Agora você escolhe, professor. O William também. Qual que você vai usar? William? Vamos, William? Ulisses. Ulisses. William, William, muito aí. Então vamos lá, vamos. Ubiratã. Vamos de Ubiratã? Ubiratã. Vamos de Ubiratã? Vamos usar bastante letras do nosso alfabeto? Nomes diferentes, né? Vamos aproveitar para usar? Porque daí a gente já vai ouvindo Ubiratã. Então vamos lá, como a gente escreve, ó. Opa, por que eu estou colocando uma letra aqui que não existe? Calma aí, gente. Vamos apagar. Opa, não, vamos começar de novo. Não, a gente vai começar tudo direitinho. A gente começa direitinho. Vamos escrever direitinho. Então, vamos lá. Ubiratã. E olha só como é que escreve esse tã. Ó, qual é a última letra quando termina nesse tã, né? Olha lá, então a gente tem o U, a letra B, a letra I, o R, o A, o T, o A e o N. Tudo isso fica como Ubiratã. É porque às vezes a gente apresenta aquele sinalzinho gráfico que também sai um sonzinho parecido, mas não, ó, é um N no final, né? E agora a gente precisa pensar no nosso personagem. Agora a personagem. Sim. A personagem. Alunos e professores do primeiro ano, professor, acho que são unânimes. Úrsula. E foi o nome que ficou na manga nossa. Isso, Úrsula. Olha lá. Então vamos lá escrever Úrsula. Úrsula. E eu percebi que tem alguns que tem acento, colocaram acento já. Úrsula. A maioria colocou com acento. Então, olha só. Úrsula. Começa com U? Começa. Mas esse U com acento ele já tem um sentido mais forte. Ó. Úrsula. Ó, o U, o R, o S, o U, de novo, a letra L e o A. E aí a gente percebe, né, como esse sinalzinho, quando a gente coloca gráfico, que a gente chama de acento, ó, que foi em cima do U, deixa eu até marcar com outra cor aqui, ó. Vamos pôr no vermelho, só para marcar, ó. Olha lá, esse acento aqui, ó. Ele deixa a palavra, aquela letra mais forte quando a gente fala, né? Então vira Úrsula. Alice falou que é acento agudo. Isso, muito bem, Alice. A Alice está atenta. Muito bem, é um acento e a gente... agudo. O Ubiratã já não tem, mas em compensação, a última letrinha aqui do Ubiratã, ó, o N, dá um sentido também, ó, Ubiratã. Uma outra sonoridade. Mas está faltando aquela parte, né, da gente perguntar qual que vem primeiro, a nossa ordem alfabética, né? Ordem alfabética. Bastante aluno, viu, professora, falando bom dia pra gente, os professores. Sim, desejando pra gente uma linda semana. A gente agradece o carinho de todo mundo. A gente agradece e deseja para todos também, né? Para os professores que estão lá também, como nós, interagindo, apoiando a gente, desejando ajudando as crianças. Todos lá, uma boa aula, isso é muito legal. Muito bacana. Vamos lá, turminha? Vamos lá. Estão falando, professora, Ubiratã. Vamos conferir se é o Ubiratã mesmo? O Ubiratã é o primeiro. Olha lá, porque alguém falou Úrsula. Ai, mas espera lá, Ubiratã... Vamos tirar a dúvida de quem escreveu Úrsula ali? Vamos lá. Porque a gente precisa tirar a dúvida. Então, vamos lá. Primeira letra eu não consigo identificar porque elas são iguais. Não posso dizer qual começa, mas a segunda letra já começa a ser diferente, ó. Onde eu estou marcando aqui embaixo, ó. O Ubiratã tem o B, o Úrsula tem o R. Vamos percorrer o nosso alfabeto, ó. Ó, o Ubiratã, o B já aparece aqui, ó. O R vai aparecer, olha que distância. Qual letra vem primeiro? A letra B. Então, eu posso... Não, eu sei que a ordem, e vai justificar o motivo da ordem do Ubiratã ser primeiro, é porque a segunda letra, quando difere, é a letrinha que vem primeiro. O B vem antes do R, então isso faz muita diferença, certo? E isso é, por isso que a gente brinca. Agora que apareceu assim para vocês, dá para explicar. Ó, a primeira letra eu não tenho como diferenciar, mas quando eu vou para a segunda letra do nome de cada um,
eu percebo que o B, na ordem alfabética, vem primeiro que o R. É por isso que o Biratã vem primeiro. Certo? Vamos lá, agora nós já temos o Biratã e a Úrsula para participar da nossa aula. Vamos para o nosso momento da atividade. A gente falou tanto das regras. Vamos ver o que é isso? Vamos entender um pouquinho o que vai falar a nossa aula de... Então lá, a Úrsula já começou dizendo aqui, ó. O que você pensa quando ouve regras da escola? Olha só, para a gente começar a pensar nessa aula de regras, vamos tentar lembrar um pouquinho da escola? Porque regras eu vivi não é só na nossa escola, em todo ambiente tem. A gente precisa respeitar algumas regras, né? E mesmo antes de estar no primeiro aninho, tinha também algumas regras na outra escola. Vocês devem lembrar, é lógico que esse ano... Dentro de casa também tem regras, né? Sim, tem. Espaços que a gente convive, a gente tem que ter regras. Acho que até teve aulas com outras professoras, até comigo, que a gente falou da convivência e regras e condições. A gente precisa pensar tudo nisso. Só que aí, quando você ouve regras da escola, o que será que vocês conseguem já lembrar, pensar sobre essa situação? Lembra de como acontece, o que envolve, o que será, qual é o motivo de ter a regra? Alice Vitória, professora, fala que é o que a gente deve seguir. Por que será que a gente tem que seguir? Regra a gente tem que seguir. Vamos ver. A gente precisa é a hora ampliar. dos combinados. Ah, que bonitinho. É uma outra palavrinha conhecida deles também. A Maria Eduarda diz que pensa em obedecer. Maria Eduarda. Mas por que a gente tem que obedecer, será, Vamos lá, né? turminha. Porque a gente vai pensando, seguir. Seguir a gente pode seguir até quando anda, né? Então a gente tem que entender como é que é seguir. Obedecer. Por que tem que obedecer? Combinados, né? Foram as 3 informações que trouxeram. Manter a ordem. A Isadora diz que é importante para manter a ordem. E olha só, vamos desafiar um pouquinho mais eles. E ela continua falando assim, e de regulamento? Ó, regras da escola e regulamento. Será que isso tudo tem a ver ou é diferente? É para a gente comparar ou porque uma coisa faz sentido com outra, né? Olha que legal o João falou que era para estabelecer um bom convívio. João Pedro, conviver bem. João Pedro. Então as regras, elas não são só regras, elas têm um objetivo, elas têm um sentido para fazer o quê? Melhorar a qualidade. Alexia disse que se não tivesse regra, seria tudo bagunçado. Alexia. Então, mas muito a gente tem regras até aqui, não tem? Tem, sempre. Por exemplo, hoje a aula, quem está mais à frente organizando a aula é a professora Ana Paula. E aí a professora Vivi vem dar todo aquele apoio, interagindo, participando, porque a gente sempre trabalha em conjunto. Sim. Tem uma regra. Já pensou se as duas falassem ao mesmo tempo? Nossa, mãe. Às vezes acontece, a gente se empolga, às vezes acontece. É que a gente gosta do que faz. Às vezes a gente se empolga e acontece, mas a gente policia para não acontecer. Mas estabelece-se uma organização, ajuda, até para que eles entendam quando eu estou falando, quando você fala. Sim. Tudo isso envolve também. Você já pensou se todo mundo na escola, cada um fizesse o que quisesse na hora? Que dó dos professores, né, também? Isso. Porque ia querer brincar. A professora Cláudia disse que os combinados com a turma têm que ser retomados sempre. Verdade. A turminha esquece, né? Então a gente retoma. Até porque tem as regras que são, esse tipo de organização é muito específico de um lugar. Tem coisa que vai acontecer na escola, que vai ser uma regra ali, que em casa vai ter um outro contexto. Né? Por exemplo, quando a gente fala respeitar os colegas, às vezes em casa não tem colega, é a mamãe, o papai, são as referências da família. Então, é importante, e isso faz aquilo que eles falaram mesmo, criar uma boa convivência. A professora Leila diz que regras... em paz, em qualidade. Com qualidade, respeito, que é importante. Né? Porque o que a gente mais busca é aproveitar o nosso espaço. E a gente só aproveita quando tem qualidade, quando ele se torna... Mas eu estou pensando aqui, a gente precisa... Só para terminar, ó, se você já ouviu falar, a professora acabou antecipando um pouquinho, e ali até uma figura, né, uma imagem, que está também no livro de vocês. Ali tem um contexto, né, até para representar a escola, criar uma ideia sobre a regra da escola e, ao mesmo tempo, lembrar do ambiente, né, do professor. O que está em volta desse ambiente para ter as regras? Porque a gente tem algumas organizações, como eu disse, né, específico do lugar, né, Vivi? Sim. A gente não consegue ter regras iguais em todos os lugares, mas tem algumas referências que são importantes, que elas acontecem em todos, mas existem alguns que são específicos. Mas a gente precisa
ver se é isso mesmo. Vamos lá? Levantamos ideias e mais ideias. Passo. Pode passar, por favor. Olha só, agora a gente vai aproveitar. É aula de português, a gente vai trabalhar com o texto da regra. Vocês já entenderam o que envolve uma regra? É isso mesmo, é a questão da convivência. Combinado. Só que será que esse texto, esse combinado, toda essa ideia que vocês trouxeram de qualidade, de ter paz, de convivência, de tudo de bom, como é que será que ele é organizado? E a gente organiza isso através de um texto. Vamos observar como é que é com a leitura da professora? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu trocar aqui, dá para marcar texto, né? Opa. Então vamos lá. Ó, vocês estão vendo o que acontece? Eu deixei em cima como é que tá, aonde está a página, qual que é o volume. Para quem tem mãos, acompanha. Mas independente, a gente sempre pede, né? Acompanha com a gente, né? Que é importante. Ó, a atividade vai propor aqui, ó. Leia as regras elaboradas pelos alunos, ó, alunos e alunas, né? Da Escola Amigos. Então, aqui é uma escola em que eles fizeram algumas regras, a Escola Amigos. Vamos agora tentar fazer uma relação entre tudo o que vocês falaram e perceber se tem a ver com o que eles elaboraram aqui. Vamos explorar esse texto? Olha só, então lá, o que aparece logo em primeiro? Ó? Tratar com respeito todas as pessoas. É o primeiro item. E de alguma forma, a gente sabe que no combinado a gente sempre pensa, a gente sempre organiza essa ideia do respeito. E essa ideia do respeito, ela é importante em todos os ambientes, né? Desde Sim. a casa da gente até os espaços de convivência que a gente, né, compartilha. E eles perceberam que era importante colocar isso, levantar isso, até porque, como disse uma professora, esses combinados a gente sempre vai voltando nele. Por quê? Porque a gente não pode esquecer. É para combinar, é para organizar, né? Ser educada, né? Ser educada. É importante? Bom, para tratar com respeito eu preciso. Olha lá outro item que eles colocaram, certo? Uhum. Usar palavras como por favor, com licença, obrigada, obrigado, né? Desculpe-me. Ou seja, eles trouxeram algumas palavrinhas que seriam importantes a ser usada na convivência. Não é isso que a gente falou, de convivência? A turma do primeiro ano a gente fala que são as palavrinhas mágicas. Sim, né? tem até uma musiquinha, Com né? licença, por favor, favor, obrigada. Que são as 4 palavrinhas Né? que me fazem educar. As palavrinhas mágicas. Sim, que é importante. E não é gostoso? É que nem quando a gente chega aqui e dá bom dia. É uma referência que a gente também gosta de ter. Mas aqui eles colocaram essas palavrinhas aqui quanto ao respeito. Olha só. Qual é o próximo item? Não pegar objetos sem autorização. Ó, já apareceu uma regra diferente. Mexer no material do coleguinha. Exatamente. O respeito. Quando eu falo em respeito com as pessoas, mas é respeito ao que as pessoas têm, as coisas das pessoas, aos objetos. Sim. Né? Seja. Vamos ver qual é o próximo? Ouvir atentamente o que é dito por outras pessoas. Olha só. Ou seja, tem uma organização em que, quando alguém fala, o outro escutar. Ficar atento ao que está sendo dito, porque é algo importante. Vamos ver o próximo? Aguardar seu momento de falar. Aquilo que a gente até falou no começo, né, Vivi? Que a gente, se todo mundo falar ao mesmo tempo e a gente não conseguir, a gente não consegue entender o que o outro está dizendo. Imagina no espaço com 30 crianças, se todas falaram ao mesmo tempo, né? Sim, e a gente vai imaginar que essa escola dos amigos tem mais ou menos o mesmo jeitinho que a escola que vocês estão. E o que a gente percebe? Que se todo mundo fala, aquela comunicação que a gente precisa ter, onde um fala, o outro entende e interage, ela se perde. Então, acabou vindo para a regra. E vamos ver qual que é a última? Evitar brincadeiras ofensivas. Olha só, por que será que entrou essa regra? Porque a gente não coloca a regra se tudo funciona bem. Sim. A regra começa a existir quando há uma quebra desse convívio, quando começa a falhar. Sim. Então, olha só,
Ao mesmo tempo, agora eu vou pedir para vocês olharem um pouquinho de outra forma. Olha como apareceu as nossas regras aqui. As regras apareceram de uma forma como, ó, como se fossem itens, ó. Deixa eu trocar aqui. Ó, aqui tem um, aqui tem outro, ó. Pontuando, mostrando cada item que precisa ser respeitado. E vocês vão lembrar que a professora faz isso quando é os combinados. Que aí é colocado muitas vezes o cartaz do lado, ou como eu fazia, que às vezes a gente fazia que nem um contratinho, todo mundo assinava e colocava no mural. Eu gostava dessa, fazer um contrato, chamar um por um para assinar. E quando acontecia de alguém quebrar alguma dessas regras, meu amor, vem aqui, olha, você assinou. Isso, e sem dizer que quebrou a regra, quebrou mais do que isso. Quebrou a qualidade, aquela coisa gostosa da sala que estava tendo. Então, se na Escola Amigos eles fizeram essas regras, algum motivo, e as regras precisam ser bem elaboradas, organizadas. Você imaginou se aqui todo fosse escrito numa linha, só continuasse tudo grudado? E o importante falar, professora Ana Paula, que essas regras não foi alguém que impôs, foram construídas por eles. Então, precisam ser respeitadas por todos. Ninguém chegou, né? Sim. Por que é interessante quando a gente fala de elaborar junto? Porque tem que fazer parte, perceber o que é importante, o que é organizado, né? Sim. E agora, perceberam como está a regra? Escreveu uma regra, depois veio outra, veio vários itens, que a cada linha tem uma regra, que são consideradas importantes, que são itens para melhorar aquilo que vocês até comentaram, a qualidade, a convivência, né, ter uma paz, né, mesmo. Importante dizer que os combinados variam de uma sala para outra, né? Cada sala constrói a sua, cada local constrói as suas regras. Né? E até aproveitando que a professora falou ali, a gente percebe o seguinte, as regras é só em combinados? Não, para você ter um jogo, para você estar em outras situações, até quando você está em outra aula, situações diferentes, a gente precisa. Como se comportar no ambiente. Sim, como se comportar, como se interagir, como conseguir ter o melhor naquele momento de parceria junto com o professor, com as outras crianças, que for. Agora, vamos para a próxima atividade, que é simples ainda. Esqueci que eu não estou com a marca-texto. O que você achou dessas regras? Agora, pergunto para vocês. Vocês são crianças, também estão na escola, lógico que numa fase diferente, porque agora a gente está à distância um pouquinho, mas tenta lembrar um pouquinho. Quando vocês olham o que você já tem de vivência, aquilo que vocês já tiveram de oportunidade de conviver na escola, de regras, de organização, de tudo isso. O que vocês acharam olhando para essas que vocês acabaram de ler junto com a professora? O Lázaro Pereira disse que gostou, que são ótimas. Sim, e ao mesmo tempo, elas são importantes, será? Vamos ver. Teve alguma regra que não fez sentido? Ou é uma regra que faz sentido? A Maria Heloísa disse que foram boas porque vai manter o controle. Nossa, manter o controle. Maria Heloísa. Sim. A Heloísa Santos disse que são muito importantes. Sim, e outra. E aqui a gente percebeu que a regra é importante, percebeu um pouquinho do texto, né? E a gente não vai parar nessa aula não, vai ter outras aulas sobre isso. Mas vamos tentar fazer rapidinho essa atividade, que a gente gosta da aula, a gente não vê o tempo passar. Olha só, a palavra utilizada para agradecer é a letra A, com licença, a letra B, obrigado ou obrigada, a letra C, desculpe-me e a letra D, por favor. Se eu tivesse que trocar a palavrinha do agradecer, que está aqui, ó, qual que eu poderia trocar? Pela A, com licença, pela B, obrigado ou obrigada, o C, desculpe ou por favor. Alunos e professores do primeiro ano, todos colocando a letra B. Então, a gente tem que dar parabéns para os dois, né? Para os professores, para os alunos. B. É isso mesmo, ó. É a letra B, ó. Eu posso agradecer através do quê? Obrigado ou obrigada, né? Normalmente, a gente usa essas palavrinhas. Então, hoje, o que a gente aprendeu um pouquinho hoje? A gente aprendeu sobre as regras, sobre o texto também de como é feito, as regras, o que envolve tudo isso e não simplesmente botar ordem na situação, certo? E aqui eu já estou deixando de fundo a avaliação da nossa aula, né, professora Viviane? Sempre muito importante, contribui com o nosso trabalho. O trabalho da gente junto com vocês, a gente está aqui para construir. E amanhã tem mais, essas regras, ainda tem mais 2 aulinhas. Tem uma regra, uma organização de regras que eu acho que vocês vão gostar de construir, porque tem a ver com esse momento, esse chat deles, sabia, professora Vivi? Sim.
certo? E é isso aí, obrigada, Vivi. Daqui a pouco, turminha, tem aula de história daqui a pouco. Eu só que me despeço. Já, já. Até. Tchau, tchau. E uma boa semana para nós. Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e de seu professor ou da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala sempre que for solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o livro EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 16.1. Você gosta de esportes com bola? Quais são os esportes que você conhece que usam bola? Qual você gostaria de jogar? Nesta atividade, a atividade 16.1, presente na página 79 do livro, nós vamos contar bolas. Veja a coleção de Jonas. Nela temos bolas de diversos esportes. Ele organizou suas bolas em grupos de 10. Veja como ficou. Você sabia que é importante a prática de exercícios físicos e de uma boa alimentação para uma vida saudável? Os exercícios esportivos trazem benefícios para o corpo e para a mente. Vamos voltar para a coleção de Jonas. Quantos grupos ele formou? Todos os grupos têm 10 bolas. Se não tem, quanto falta para o grupo ter 10 bolas? Agora eu vou ler cada uma das questões para você responder. Preparado? Sequência 16, contando, agrupando e comparando os números. Atividade 16.1. 1. Jonas tem uma coleção de bolas utilizadas em diversos esportes. Ele as separou em grupos de 10. Veja como ficou. A. Quantos grupos de 10 bolas ele conseguiu formar? B. Quantas bolas sobraram? C. Quantas bolas tem a coleção de Jonas? D. Jonas quer formar mais um grupo de 10 bolas e deve utilizar as que sobraram. De quantas bolas ele vai precisar? Atividade 16.2. Na atividade 16.2, presente na página 80 do livro EMAI, vamos continuar a contar de 10 em 10. Veja o que eu tenho. São moedas de real. Responda. Quais são os valores das moedas do nosso sistema monetário? Qual é a moeda de maior valor? Ah, você disse moeda de R$1. Muito bem, acertou. É importante economizar ou guardar dinheiro? Por quê? Vamos abrir o livro na página 80. Olha só, observe.
Essas são as moedas de R$1 da Natália. Ela resolveu arrumá-las em grupos de 10. Observe os grupos e responda. Quantos grupos são? Quantos grupos têm 10 moedas? Quantas moedas sobraram? Quantos reais Natália tem? Agora irei ler as questões para você responder. Vamos lá? Atividade 16.2. Natália agrupou suas moedas de R$1 em grupos de 10. Veja. 1. Quantos grupos de 10 moedas ela obteve? 2. Quantas sobraram? 3. Quantas moedas de R$1 Natália tem? 4. Quantas moedas de R$1 ainda são necessárias para a Natália completar 80 moedas? Atividade 16.3. Na atividade 16.3, página 81, vamos explorar a leitura dos dados e a contagem de pontos de cada linha em uma tabela. Para marcar os pontos de um jogo, alguns amigos fizeram uma tabela e anotaram os pontos de cada um. Cada menino marcou seus pontos com tracinhos. Observe a tabela e verifique como os pontos foram marcados. Responda: quantos pontos tem em cada quadradinho formado pelos traços? 1, 2, 3, 4 ou 5? Isso, 5 pontos. Se cada quadradinho tem 5 pontos, quantos pontos Nicolas marcou? Vamos contar de 5 em 5? Vamos lá. 5, 10, 15, 20 e 1. Ele tem 21 pontos. Isso aí. Se quiser, pode anotar a resposta ao lado da tabela. Agora conte os pontos de cada colega. Vou ler a atividade para você responder. Combinado? Atividade 16.3. Para marcar os pontos de um jogo, 4 amigos fizeram anotações em que cada traço indica um ponto. 1. Responda as questões. A. Qual dos amigos fez mais pontos? B. Quantos pontos ele fez? C. Qual dos amigos fez menos pontos? D. Quantos pontos ele fez? Agora muita atenção no item E. Ele pergunta quantos pontos Vinícius fez a mais que Eduardo. Essa expressão a mais quer dizer que temos que comparar a pontuação de Vinícius com a de Leonardo e saber por quantos pontos o Vinícius ganhou. Atenção que eu irei ler para você o item E. E. Quantos pontos Vinícius fez a mais que Eduardo? Atividade 16.4. Na atividade 16.4, página 82, você deverá indicar o número de objetos que será obtido se forem acrescentados ou retirados de uma determinada coleção. Atividade 16.4. 1. Vanessa precisa terminar uma tarefa. Ela quer que neste desenho haja 55 cartões. Para que isso seja feito, ela deve desenhar cartões ou apagar. Observe a ilustração e auxilie Vanessa a completar a tarefa. Observe o quadro com os desenhos dos quadradinhos. Como você pode fazer para descobrir se ela precisará desenhar ou apagar quadradinhos para atingir a quantidade desejada? Contando, muito bem. Mas, se você for contando assim, de um em um, é capaz de você se perder, né? Pense, como você poderá fazer para contar exatamente quantos quadradinhos tem? Isso, você pode ir riscando conforme for contando, ou fazer grupos de 10 em 10, de 5 em 5, ou utilizar outra estratégia que julgar melhor.
Qual estratégia você irá utilizar? Você já sabe? Então mãos à obra. Pode contar que eu vou esperar um pouquinho. Pronto? Agora vou ler as questões para você responder. 2. Responda as questões. A. Quantos cartões estavam desenhados? B. Você precisou desenhar ou apagar cartões? Quantos? 3. Observe as carinhas que estão desenhadas abaixo. Vanessa queria desenhar 26 delas. Verifique quantas foram desenhadas e as complete ou risque com um X algumas delas, para que o desenho apresente a quantidade que ela queria. Responda as questões. A. Quantas carinhas estão desenhadas? B. Você precisou desenhar ou eliminar carinhas? Quantas? Atividade 16.5. Na atividade 16.5, vamos comparar números naturais e identificar o maior e o menor dentro de um tempo estabelecido. Talvez você precise utilizar o quadro numérico. Pode utilizar o quadro presente na página 54 do livro. Preparado? Observe cada uma das cartelas e circule o maior número em cada uma delas. Achou o maior? Como pensou? Precisou usar o quadro numérico? Explique para o adulto que te acompanha como você fez. Agora, na questão 2, você vai escrever esses números que circulou em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos lá? Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazerimcasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento. Aula de matemática. Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar uma nova sequência, tudo bem? Peguem o seu livro, EMAI, e vamos lá. Vamos estudar a página 85 do livro EMAI, sequência nova e a última sequência do nosso livro. Prestem bastante atenção, hein? E não se esqueçam, peguem o seu material. Sequência 17, os números e o tempo. Atividade 17.1. Certamente você já prestou atenção no fato de que, durante o mesmo dia, pode haver mudanças no tempo e na temperatura. Você já observou como está o tempo hoje? Faz frio? Faz calor? Ou a temperatura está amena? Principalmente aqui em São Paulo, não é?
De manhã tá aquele friozinho, quando chega na hora do almoço está calor, às vezes à tarde chove ou está frio novamente. Observando a imagem, nós temos aí o roteiro de previsão de tempo desta semana, iniciando por hoje, quarta-feira, dia 21. Então, temos aí mínima de 17 graus e máxima de 27 graus, indicados aí pela flechinha azul, a mínima, e a flechinha vermelha, que será a máxima. Então, de madrugada, nós temos uma temperatura mais amena, que parece ser frio. Depois, no período da manhã, já começa a aparecer o sol, nós temos um pouquinho mais de calor. À tarde, também, nós sentimos aquele calorzinho gostoso, às vezes pode não ser tão forte. E à noite já começa a ficar uma temperatura mais fria, mais amena novamente. Então, por isso que essa temperatura, ela pode variar de 17 graus, que é a mínima, até 27 graus, onde o sol está um pouco mais forte. E assim se segue pela semana quase que toda. Porém, também temos a previsão de chuva. Vocês podem observar que durante essa semana está fazendo um pouquinho de calor, mas quando chega a tarde e a noite, cai um pouco de chuva, não é mesmo? Agora que vocês já observaram o roteiro de previsão de tempo, vocês irão pintar a nossa tabela de como ficou o tempo. Neste caso, de como vai ficar o tempo da nossa semana. Então, temos aí hoje, quarta-feira. Inicie por quarta-feira. Como que vai ficar a nossa quarta-feira no período da manhã? Está calor? Está frio? Ou está uma temperatura amena? Depois, amanhã, quinta-feira, sexta, e observando o nosso roteiro, como ficará sábado, domingo e a nossa próxima segunda e terça-feira da semana que vem. Vocês vão pintar. Se tiver muito calor, calor. Se tiver frio ou se tiver uma temperatura amena. Sempre por período. Período da manhã, período da tarde e período da noite. Depois vocês vão responder. A. Em quantos dias desta semana fez sol no período da manhã? E B. Houve dias em que o período da tarde fez frio? Quantos? Então, depois que vocês pintarem a tabela, é que vocês irão responder essas duas perguntinhas, tudo bem? Caprichem, preste atenção no nosso roteiro de previsão, para que vocês possam responder as perguntas corretamente e a tabela também. Se preciso for, vocês pausem o vídeo e peçam ajuda do papai, da mamãe ou do responsável que está com você. Gostaram da nossa atividade de hoje? Espero que sim. Lembrando a vocês, a devolutiva das atividades com foto é muito importante para você e para nós, professores. Não se esqueçam de enviar a sua foto. Aula de matemática. Vamos iniciar uma nova sequência. Vamos estudar a página 85 do livro EMAI. Atividade 17.2. Nos jornais e na internet, podemos buscar informações sobre o tempo e a temperatura. Veja a previsão abaixo. São Paulo, segunda-feira, 9 do mês 7 do ano de 2019. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, muitas nuvens à tarde e à noite. A temperatura da manhã, observem o desenho, tem sol e um pouquinho de nuvem. À tarde também tem o sol e as nuvens estão aparecendo mais. À noite, a lua e as nuvens já começam a aparecer um pouco mais. A temperatura é máxima de 19 graus
e a mínima de 10 graus. O símbolo C que vocês observam aí, ó, do ladinho do número, 19, aí tem a bolinha e a letra C, não é isso? É usado para indicar temperatura e se lê graus Celsius. Então, normalmente, podemos dizer aí 19 graus Celsius, mas normalmente falamos 19 graus. Ou 10 graus, como aparece também. Agora respondam. A. Essas informações se referem a que cidade? B. Para que dia foi feita essa previsão? Então, observem aí de que cidade que foi referente essa temperatura. E qual dia que foi feita essa previsão? Qual dia da semana, tudo bem? Mais uma vez, temos aí uma temperatura de 19 graus Celsius e mínima de 10 graus Celsius. Então, 19 graus ou 10 graus também. Agora, observando esses números, vocês terão que responder. Qual é a temperatura máxima prevista para esse dia? Máxima significa qual é a temperatura maior para este dia. E D. E a temperatura mínima? Então, observando esses dois números que aparecem, qual é a temperatura máxima e qual é a temperatura mínima para esse dia de segunda-feira? Observando o desenho, temos aí o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. No período da noite, temos nuvens, porém o sol está mais forte. No período da tarde, já temos um pouquinho de nuvem, mas o sol ainda aparece. À noite, temos mais nuvens e a lua está também junto com as nuvens aí, não é isso que está aparecendo? Agora, observando esses desenhos, respondam. Qual seria a previsão para o período da manhã? A temperatura máxima ou a temperatura mínima? E do período da tarde? E o período da noite? Será que no período da noite está quente ou está frio? Estaria a previsão máxima ou a previsão mínima? Observem os desenhos e responda. Se preciso for, peça ajuda do papai e da mamãe, tudo bem? Gostaram da nossa atividade de hoje? Espero que sim. Lembrando a vocês, a devolutiva das atividades com foto é muito importante para você e para nós, professores. Não se esqueçam de enviar a sua foto. Um beijo e até a nossa próxima atividade. Aula de matemática. Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar uma nova sequência, tudo bem? Peguem o seu livro, EMAI, e vamos lá. Vamos estudar hoje a página 87 do livro. Não se esqueça de pegar o seu material. Atividade 17.3. Número 1. Utilizando as fichas sobrepostas, construa os números solicitados e registre no quadro. Então, temos aí outra atividade que precisaria das fichas sobrepostas. Nesta atividade, vamos combinar 3 maneiras de fazer, tudo bem? Primeira coisa, vocês podem utilizar cartolina e cortar tirinhas e montar estes números. Vocês podem também utilizar qualquer tipo de caixa, caixa de sapato, caixa de leite. Ou então, vocês podem fazer como nas atividades anteriores, fazer recortes de jornal, revistas e montar esses números, ou até mesmo com um lápis de cor, fazer os números de forma colorida, uma cor
para cada número, tudo bem? Lembrando a vocês que todo número que passa de 100 são 3 números. Vamos lá para fazer a leitura destes números? Então vamos. 12, 22, 56, 81, 74, 47, 115, 151, 105, 97, 72, 72, 44, 104 e 92. Então, temos aí para corrigir 72 e 62. Não se esqueçam, temos dois números parecidos, mas um é da família dos 60 e o outro da família dos 70, tudo bem? Gostaram da nossa atividade de hoje? Espero que sim. Aula de matemática. Vamos iniciar uma nova sequência. Agora, vamos estudar a página 88 do livro EMAI. Continue com o seu material bem organizado. Atividade 17.4. Usando as fichas sobrepostas novamente, decompõe os números solicitados e registre no quadro. Então, nesta atividade, em vez de nós montarmos os números, nós vamos decompor. Observem um exemplo. O número 15. Temos aí o 10 e o 5. E o 19, como seria? Vou dar um exemplo, tudo bem? Seria o 10 e o 9. E como que seria o 43? O número 40 e o número 3. Agora, vocês irão fazer o restante dos números, tudo bem? Pode utilizar lápis colorido da preferência de vocês, mas não se esqueçam, em vez de fazer o número bonitinho, completinho, vocês têm que decompor como ele é formado, tudo bem? Seguindo os exemplos que a Pro falou. Bom, agora conseguimos finalmente terminar o nosso livro. Estou muito orgulhosa do desempenho de vocês e principalmente da participação dos pais com as devolutivas. Logo, logo já vamos iniciar o nosso segundo livro, nosso volume 2. Tudo bem? Deixe o seu livrinho bem guardadinho dentro de um saquinho, que logo, logo vocês terão que me entregar. Um grande beijo, parabéns a todos e até a nossa próxima atividade. Combinados da turma. A nossa leitura de hoje é um pouco diferente. Vamos falar sobre as regras da escola, as regras entre amigos, as boas maneiras, o que devemos fazer para tornar o nosso dia a dia mais confortável, mais amigável. Vamos lá? Vamos ler as regras para facilitar o nosso dia a dia com nossos amigos? Tratar com respeito todas as pessoas é muito importante, não é? Ser educado ou educada sempre, independente do que seja, com os mais velhos, com os mais novos, não importa, ser educado é sempre muito importante. Usar as palavrinhas mágicas, vocês sabem quais são? Usar palavras como por favor, com licença, obrigado, obrigada, desculpa-me. E nunca, nunquinha, não pegar objetos sem autorização. É sempre necessário pedir se você quer brincar com algo.
ou se está com vontade de um alimento. Pergunte, peça, não pegar objetos sem autorização. Uma regra muito importante para a nossa comunicação: ouvir atentamente o que é dito por outras pessoas. Aguardar o seu momento de falar. Sempre que é necessário, aguarde. Sempre terá a sua hora certa de falar. Se estiver no local, levante a mão ou peça licença. Evitar brincadeiras ofensivas. Isso mesmo, evitar brincadeiras ofensivas. Não brinque com aquilo que você não gostaria que alguém brincasse com você. Afinal de contas, nem sempre uma brincadeira é legal. Não julgue nem tire um barato do seu colega. Não utilize o aspecto físico dele para fazer gracinhas. Respeite o seu amiguinho do jeitinho que ele é. Agora, vamos às nossas atividades de leitura. Preste bastante atenção. Número 1. O que você achou dessas regras? Você concorda? Você acrescentaria mais algo? Alguma regra, algo mais? 2. A palavra utilizada para agradecer é com licença, obrigado e obrigada, desculpe-me ou por favor. Marque um xizinho na resposta correta. Gostaram da nossa leitura e a nossa atividade de hoje? Espero que sim. Se preciso for, anote as nossas regrinhas no caderno também. É sempre importante saber o que podemos e o que não podemos fazer. Tudo bem? Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.